Imagine uma sociedade erguida sobre pilares de ferro, onde a infância era um prelúdio para a guerra e a vida tinha um único propósito: a defesa inquebrável da polis. Em meio à Grécia, que buscava a sabedoria e a arte, uma cidade se dedicava à disciplina e ao sacrifício absoluto. Essa era Esparta. Seus homens, forjados em um cadinho de provações brutais, não sonhavam com impérios, mas com a honra de cair pelo seu lar. Esta é a história de como 300 deles, sob o comando de um rei, enfrentaram o maior exército da história conhecida, não por ambição, mas pela simples e aterrorizante verdade de seu juramento. Prepare-se para a crueza e a glória de Termópilas, onde a lealdade e a coragem humana se tornaram lenda. No coração do Vale da Lacônia, cercada por montanhas, florescia uma das mais singulares e temidas cidades-estado da Grécia Antiga, Esparta. Diferente de seus vizinhos, que floresciam no comércio, na filosofia e nas artes, Esparta se dedicava quase que exclusivamente à arte da guerra. Essa dedicação não era uma opção, mas o alicerce de sua sociedade, um culto à disciplina, à obediência cega e ao sacrifício coletivo em nome da polis. O sistema tradicionalmente atribuído ao lendário legislador Licurgo foi meticulosamente desenhado para forjar a infantaria mais formidável do mundo antigo, o hoplita espartano. O processo de criação desses guerreiros começava literalmente no berço. Após o nascimento, cada criança espartana era submetida a uma inspeção rigorosa por um conselho de anciãos. Bebês que apresentavam qualquer sinal de fraqueza, doença ou deformidade que pudessem comprometer sua futura capacidade como soldados, eram impiedosamente abandonados no sopé do Monte Taygeto. Essa prática brutal, embora chocante para os padrões modernos, era vista pelos espartanos como um ato de pragmatismo necessário para garantir a força e a pureza genética de sua casta guerreira. Os meninos que passavam nessa primeira e cruel seleção permaneciam sob os cuidados de suas mães até os 7 anos de idade. Mas essa infância era breve. Aos 7 anos, o Estado assumia o controle total de sua educação e formação, arrancando-os de seus lares e lançando-os na Agogê, o impiedoso sistema de treinamento militar e cívico que duraria até a idade adulta. Não havia espaço para luxo, conforto ou individualidade. As crianças viviam em dormitórios comunitários sob condições espartanas, literalmente, com vestimentas mínimas, pouca comida e sem permissão para usar calçados, a fim de endurecer seus corpos e mentes contra as adversidades. A fome era uma constante e eram encorajados a roubar comida. A punição não vinha pelo roubo em si, mas pela falta de astúcia ao serem pegos. Este regime rigoroso visava incutir não apenas a resistência física, mas também a obediência inquestionável, a lealdade feroz aos seus companheiros de armas e a capacidade de suportar dor, privação e medo sem quebrar. Eles eram moldados para se tornarem peças perfeitas na mais eficiente formação militar da época, a falange hoplita. O destino de cada espartano era claro desde o nascimento: viver e, se necessário, morrer pela glória e pela segurança de Esparta. A estrutura social de Esparta era tão rigidamente controlada quanto o treinamento de seus jovens guerreiros. No topo da hierarquia estavam os espartiatas, os cidadãos plenos, nascidos de pais espartiatas. A eles era reservado o privilégio e o fardo de se dedicarem integralmente ao serviço militar e à governança da polis. A subsistência econômica da sociedade não era a responsabilidade deles. Esse papel cabia a outras classes. Abaixo dos espartiatas estavam os periecos, homens livres que habitavam as regiões costeiras e montanhosas da Lacônia. Eles podiam se envolver em atividades como artesanato, comércio e agricultura, servindo como a espinha dorsal econômica da polis, mas não possuíam os mesmos direitos políticos dos espartiatas, nem eram treinados na Agogê. Na base da pirâmide social espartana,
e em número muito superior, estavam os ilotas. Estes eram os povos nativos da Lacônia e da Messênia, que haviam sido subjugados e transformados em servos estatais. Os ilotas eram forçados a trabalhar nas terras dos espartiatas, entregando uma parte significativa de sua produção para sustentar a classe dominante e seus refeitórios comunitários. A relação com os ilotas era de constante tensão e opressão. Sua vasta população e o temor de revoltas eram um motor primário para a manutenção da vigilância e da prontidão militar espartana. A Cripteia, uma instituição secreta, envolvia jovens espartiatas caçando e matando ilotas, aterrorizando-os e servindo como um brutal rito de passagem e controle. A Constituição de Licurgo, embora lendária e sem um registro escrito completo, era o pilar desse sistema complexo. Ela estabelecia um governo singular com 2 reis, um da dinastia Ágida e outro da Euripôntida, que serviam principalmente como líderes militares e religiosos, garantindo um equilíbrio de poder. O Conselho de Anciãos, Gerousia, composto pelos 2 reis e 28 espartiatas com mais de 60 anos, detinha vasto poder legislativo e judicial. No entanto, o poder mais pragmático residia nos éforos, 5 magistrados eleitos anualmente. Os éforos podiam supervisionar os reis, propor leis, conduzir a política externa e até mesmo julgar os próprios reis, garantindo que ninguém estivesse acima da lei de Esparta. A vida do espartano adulto permanecia rigidamente comunitária. Mesmo após o casamento, os homens continuavam a morar em barracões militares e a comer em refeitórios comuns, o Syssitia. Esses rituais fortaleciam os laços de fraternidade e lealdade entre os guerreiros, essenciais para a coesão da falange. A individualidade era desencorajada, o luxo desdenhado. A comunicação era direta e concisa, dando origem ao termo lacônico. A força de Esparta não vinha de inovações tecnológicas, mas da disciplina inquebrável, da coesão e da brutalidade de sua falange hoplita. Uma parede impenetrável de escudos e lanças que avançava como um único e temível organismo. Essa sociedade, construída sobre um alicerce de serviço militar compulsório e a opressão dos ilotas, garantiu que cada cidadão espartano fosse um guerreiro de elite, sempre pronto para o sacrifício supremo. Enquanto outras cidades gregas exploravam a filosofia ou o comércio, Esparta esculpia homens que em breve seriam lançados contra um inimigo de proporções colossais no desfiladeiro que eternizaria sua lenda. Enquanto Esparta aperfeiçoava sua máquina de guerra humana na península do Peloponeso, a leste, do outro lado do mar Egeu, um império de proporções colossais lançava uma sombra crescente sobre o mundo conhecido. O Império Aquemênida da Pérsia, um colosso que se estendia da Índia à Trácia, do Egito à Sítia, governava milhões de súditos e controlava riquezas inimagináveis. Sua força não residia apenas em seu vasto território, mas em sua capacidade de organizar e mobilizar recursos em uma escala sem precedentes. No trono persa, sentava-se Xerxes I, filho e sucessor de Dário I. Xerxes era o senhor absoluto de um império que para muitos parecia ilimitado em seu poder. No entanto, em seu coração, ele carregava uma ferida profunda, um legado de humilhação deixado por seu pai. A derrota persa na Batalha de Maratona, em 490 a.C. Dário I havia tentado subjugar as cidades-estado gregas, que ele via como pequenos e insolentes focos de resistência à sua autoridade. A vitória ateniense em Maratona, embora pequena em escala para um império tão vasto, foi um insulto à honra persa, uma mancha que precisava ser lavada com sangue. Xerxes herdou não apenas o trono, mas também a ambição de seu pai de conquistar a Grécia.
Para ele, a invasão não era apenas uma questão de vingança, mas de reafirmar a supremacia persa e de consolidar o domínio sobre o Egeu, uma região estratégica para o comércio e o controle imperial. A Grécia, com suas pequenas cidades-estado e sua aparente desunião, era vista como um obstáculo insignificante que seria facilmente esmagado pela gigantesca máquina de guerra aquemênida. Nos anos que precederam a invasão, Xerxes se dedicou a uma preparação meticulosa e em escala épica. Ele não poupou esforços ou recursos. Engenheiros persas construíram pontes flutuantes colossais sobre o Helesponto, o Estreito de Dardanelos, permitindo que seu vasto exército cruzasse da Ásia para a Europa. Um canal foi escavado através da península de Atos, para evitar o desastre naval que havia atingido a frota persa anteriormente. Armazéns foram estabelecidos ao longo da rota de marcha, e uma frota naval sem precedentes, composta por centenas de navios de diversas nações subjugadas, foi reunida para apoiar o avanço terrestre e garantir a supremacia nos mares. A escala da mobilização persa era assustadora. Historiadores antigos, como Heródoto, falam em milhões de homens, números que hoje são considerados exageros retóricos, mas que, mesmo reduzidos a estimativas mais realistas, centenas de milhares de soldados e dezenas de milhares de marinheiros representam o maior exército já reunido até aquele momento. Era uma força multinacional composta por soldados de todas as partes do império. Medos, citas, egípcios, indianos, trácios e, claro, os temíveis imortais, a guarda de elite do rei persa. O império se movia e seu destino era consumir a liberdade das cidades-estado gregas, apagando de vez a afronta de Maratona. A dimensão do exército de Xerxes I, embora exagerada nas crônicas antigas, era de fato impressionante e aterrorizante. Heródoto, o pai da história, estimou a força terrestre em mais de 1 milhão de homens, com a frota contendo mais de 1.000 navios de guerra. Embora historiadores modernos ajustem esses números para algo entre 150 mil a 300. 000 combatentes terrestres e centenas de navios, ainda assim, representava uma força militar sem precedentes no mundo antigo. Era um verdadeiro colosso em marcha, uma manifestação viva do poder imperial persa. Este exército não era homogêneo. Era uma tapeçaria de povos e culturas, uma síntese das diversas nações que compunham o vasto império aquemênida. Havia soldados de todas as satrapias, províncias persas, os arqueiros e cavaleiros medos, os mercenários egípcios com suas lanças, os arqueiros e lanceiros lídios, os cavaleiros citas e as tropas da Índia com suas roupas exóticas. Cada contingente trazia suas próprias armas, táticas e vestimentas, criando uma cacofonia de línguas e um espetáculo visual de armaduras e estandartes coloridos, um testemunho da extensão do domínio persa. No coração dessa força multinacional estava a elite do exército persa, os imortais, nomeados assim porque seu número de 10.000 jamais era alterado. Se um caía, outro tomava seu lugar imediatamente. Eles eram a guarda pessoal do grande rei e a infantaria pesada mais temida da Pérsia. Armados com arcos, lanças curtas e escudos leves de vime, e protegidos por cotas de malha e escamas, eram treinados em táticas de choque e eram conhecidos por sua disciplina e lealdade inquestionável a Xerxes. Atrás deles, centenas de milhares de outras tropas, armadas de forma mais leve, formavam o volume principal do exército, uma massa humana que parecia interminável. O apoio logístico para essa vasta força era uma façanha por si só. Xerxes havia ordenado a construção de imensos armazéns ao longo de sua rota de marcha, estocando suprimentos para sustentar seus homens e animais. A engenharia persa também foi demonstrada na construção das pontes flutuantes sobre o Helesponto.
Feitas de navios unidos por cordas de linho e papiro, cobertos por terra e madeira, essas pontes permitiram que o exército e o gado cruzassem da Ásia para a Europa, um espetáculo de engenharia que demonstrava a determinação de Xerxes em não ser detido por barreiras naturais. O avanço desse gigantesco exército era tanto uma demonstração de poder militar quanto um espetáculo de terror psicológico. À medida que o exército de Xerxes progredia, ele exigia a terra e a água das cidades-estado gregas, um símbolo de submissão completa. Muitas das cidades menores, temendo a aniquilação, cederam sem lutar. A simples visão de tal força marchando em direção à Grécia era suficiente para semear o desespero e a desunião entre os helenos. Xerxes estava confiante de que sua superioridade numérica esmagadora e seu poder avassalador garantiriam uma vitória rápida e completa, apagando de vez qualquer vestígio de resistência grega e consolidando o domínio persa sobre toda a região do Egeu. Ele não podia prever, contudo, que uma pequena banda de espartanos se interporia em seu caminho, dispostos a pagar o preço final pela liberdade. A notícia da mobilização persa, com a construção das pontes sobre o Helesponto e o Canal de Atos, ressoou como um trovão por toda a Grécia. A escala da invasão de Xerxes I era algo que o mundo grego jamais havia testemunhado. Não se tratava de uma mera incursão punitiva, mas de uma campanha de subjugação total, uma ameaça à própria existência das cidades-estado gregas. Contudo, a reação inicial não foi de união imediata, mas de uma complexa mistura de medo, hesitação e antigas rivalidades. As cidades-estado gregas eram notórias por suas divisões. Atenas e Esparta, as duas maiores potências, eram frequentemente rivais ferrenhas, competindo por influência e poder. Outras polis, como Corinto, Argos e Tebas, tinham suas próprias ambições e ressentimentos. A ideia de se unir contra um inimigo externo parecia, à primeira vista, quase impossível. Muitas cidades, temendo a vasta força persa, preferiram o caminho da submissão. Outras, como Argos, mantiveram uma neutralidade ambígua, enquanto algumas até mesmo colaboraram com os persas. No entanto, a magnitude da ameaça persa era tão avassaladora que forçou uma mudança de paradigma. Em 481 a.C., representantes de várias cidades-estado gregas se reuniram no Istmo de Corinto para discutir uma defesa comum. Esta assembleia resultou na formação da Liga Helênica, uma aliança militar sem precedentes na história grega. Esparta, com sua formidável reputação militar, foi naturalmente reconhecida como a líder das forças terrestres, enquanto Atenas, com sua crescente frota naval, assumiu a liderança da defesa marítima. A Liga tinha um objetivo claro: resistir à invasão persa. Mas os desafios eram imensos, a coesão era frágil, as estratégias debatidas acaloradamente e o tempo escasso. Além disso, havia fatores culturais e religiosos que complicavam ainda mais a situação. O verão de 480 a.C. se aproximava, e com ele, dois eventos sagrados que limitavam severamente a capacidade das cidades-estado de enviar seus exércitos completos: os Jogos Olímpicos e o Festival Espartano de Carneia. Os Jogos Olímpicos, um período de trégua sagrada, e o Carneia, dedicado ao deus Apolo, eram ritos inadiáveis para os espartanos, que acreditavam piamente que violar esses juramentos traria a ira dos deuses e a derrota. Isso significava que Esparta, a principal força terrestre, não poderia enviar seu exército principal para a batalha iminente. Essa restrição religiosa, vista por muitos como uma limitação imprudente, forçou os gregos a adotar uma estratégia que exigiria um sacrifício extraordinário. Com a ameaça persa iminente, as cidades-estado da Liga Helênica se viram diante de uma decisão estratégica crucial. A vastidão do exército de Xerxes tornava inviável um confronto em campo aberto. Seria um suicídio.
A solução encontrada pelos comandantes gregos, após deliberações e reconhecimento do terreno, foi utilizar a geografia da Grécia a seu favor. O plano era defender 2 pontos-chave simultaneamente, criando gargalos onde a superioridade numérica persa seria anulada, um no mar e outro em terra. O ponto de defesa terrestre escolhido foi o Passo das Termópilas. Este desfiladeiro, cujo nome significa portões quentes devido às fontes termais próximas, era uma passagem estreita entre as montanhas de Calidromo e o Golfo Málico. Na época, a passagem era tão estreita que em alguns pontos mal permitia que uma única carroça passasse. Para as forças gregas, Termópilas oferecia a vantagem de canalizar o gigantesco exército persa para um funil, onde a superioridade tática e a armadura pesada dos hoplitas poderiam ser mais eficazes do que em uma batalha campal. O objetivo não era necessariamente destruir o exército persa, mas atrasá-lo, causando o máximo de baixas possível e ganhando tempo para as demais cidades-estados se organizarem. Paralelamente à defesa terrestre, a estratégia exigia uma defesa naval que impedisse a frota persa de flanquear as forças terrestres ou de desembarcar tropas na retaguarda. O ponto escolhido para a batalha naval foi o Estreito de Artemísio, localizado ao norte da ilha de Eubeia. Artemísio era um ponto estratégico crucial, pois controlava o acesso à Grécia Central por mar e estava em comunicação visual com o Passo das Termópilas. A frota grega, composta principalmente por navios de Atenas, que era a principal potência naval da Liga, juntamente com contingentes de Corinto e outras cidades, era significativamente menor que a frota persa. No entanto, os triremes atenienses, navios de guerra ágeis e eficientes, eram tripulados por marinheiros experientes e comandados por estrategistas hábeis. A ideia era que a frota grega em Artemísio pudesse atrasar, danificar ou até mesmo derrotar a frota persa, negando-lhes o controle do mar e protegendo o flanco das forças em Termópilas. Se a frota persa conseguisse avançar livremente, poderia desembarcar tropas e contornar o desfiladeiro, tornando a defesa terrestre inútil. A coordenação entre as forças terrestres e navais era vital. O sucesso de uma dependia do sucesso da outra. A estratégia era arriscada, pois dependia da capacidade das forças gregas de manter posições defensivas contra um inimigo avassalador em ambas as frentes. A primavera de 480 a.C. viu os gregos se preparando para a confrontação. Aos olhos dos persas, a resistência grega parecia fútil. Mas os gregos, embora cientes do perigo iminente, estavam determinados a lutar pela sua liberdade, mesmo que o custo fosse a própria vida. O palco estava montado para um dos confrontos mais famosos da história antiga, onde a audácia da estratégia grega seria testada contra a esmagadora força do Império Persa. Com a decisão de defender o estreito Passo das Termópilas, o foco se voltou para quem lideraria essa missão quase suicida. A escolha recaiu sobre Leônidas I, um dos 2 reis de Esparta. Leônidas não era o primogênito de seu pai, o rei Anaxandridas II, e havia ascendido ao trono apenas após a morte de seus 2 irmãos mais velhos. Isso significava que ele havia passado pela agogê completa, como qualquer outro cidadão espartano, forjando seu corpo e mente nas mesmas provações que seus compatriotas. Sua experiência não vinha apenas da realeza, mas da dureza do treinamento que o tornara um verdadeiro hoplita. Ele era um veterano em todos os sentidos, um líder que compreendia o sacrifício e a disciplina que seriam necessários. A tradição espartana impedia o exército principal de marchar para a guerra durante o sagrado festival de Carneia. No entanto, a ameaça persa era existencial. Para contornar essa restrição religiosa e ainda assim honrar o compromisso da Liga Helênica, foi decidido que Leônidas lideraria uma força simbólica, mas poderosa.
Ele não levaria o exército completo de Esparta, mas sim um grupo seleto de 300 hoplitas espartanos. Essa escolha não foi aleatória. Os 300 eram homens que já tinham filhos, garantindo que suas linhagens não se extinguiriam no sacrifício iminente. Eles eram a nata do exército espartano, veteranos endurecidos em batalha, cuja lealdade à polis e treinamento eram inquestionáveis. Cada um deles sabia o que a missão significava, uma defesa heróica que provavelmente terminaria em morte. Suas despedidas de suas famílias e da polis foram permeadas pela compreensão solene do destino que os aguardava. Não havia expectativas de retorno, apenas a esperança de que sua morte servisse a um propósito maior. Com esses 300, Leônidas marchou para Termópilas. Ele não estava sozinho, no entanto. A força espartana era a vanguarda e o coração da defesa, mas diversas outras cidades-estado gregas, em um ato de solidariedade e coragem, enviaram seus próprios contingentes. Havia cerca de 7,000 a 8.000 homens no total, incluindo os bravos tessálios, focídios, tebanos, alguns forçados, e notavelmente os 700 téspios, que se provariam tão leais e dedicados quanto os espartanos. Esta força combinada representava a última esperança para o coração da Grécia. Ao chegar ao desfiladeiro de Termópilas, Leônidas e seus aliados começaram imediatamente a fortificar a posição. Eles restauraram um antigo muro focídio que havia sido derrubado, criando uma barreira defensiva crucial no ponto mais estreito da passagem. As falanges foram posicionadas estrategicamente, com os espartanos na frente, prontos para absorver o impacto inicial do ataque persa. A espera pelo gigantesco exército de Xerxes começou, um silêncio tenso que precedia a tempestade. Os persas se aproximavam e o destino da Grécia repousava nos ombros desses poucos, mas corajosos, defensores. A notícia da aproximação do exército persa finalmente chegou ao acampamento grego em Termópilas. O som das trombetas e tambores, o alarido de centenas de milhares de homens e o trotar incessante da cavalaria persa ecoavam pelo desfiladeiro. Xerxes, em sua magnificência e confiança, montou seu trono de ouro para observar a chegada de suas vastas forças, esperando que a simples visão de sua superioridade numérica esmagadora levasse os gregos à submissão. Ele estava certo de que a resistência seria fútil e que o medo prevaleceria. Ao se posicionarem diante do estreito gargalo, os persas avistaram a pequena, mas disciplinada, força grega. Para Xerxes, a presença de tão poucos homens era um ultraje, um desafio direto à sua autoridade e ao poder de seu império. Ele acreditava que os gregos, vendo a massa imponente de seu exército, fugiriam em pânico. Para dar-lhes uma última chance de recuar sem derramamento de sangue desnecessário, Xerxes enviou um emissário. A mensagem era clara e arrogantemente direta. Os gregos deveriam depor suas armas e se render imediatamente ou seriam aniquilados. A resposta que Leônidas, o rei espartano, deu ao emissário persa entrou para a história como uma das mais icônicas demonstrações de desafio e desdém, Molon Labe, que significa "vem buscá-las". Esta lacônica e cortante réplica não era apenas uma recusa, era uma afronta. Um convite direto à batalha, proferido com a confiança de quem estava pronto para morrer. Leônidas e seus homens não tinham intenção de recuar. Eles estavam ali para lutar até o último fôlego, não para negociar. Xerxes, furioso com a insolência espartana, esperou por 4 dias, na esperança de que os gregos, diante da magnitude de seu exército, reconsiderassem ou simplesmente dispersassem. Ele não podia conceber que um grupo tão pequeno ousasse desafiar o grande rei. Essa espera, no entanto, deu aos gregos um tempo precioso para fortalecer suas posições e para que os nervos dos soldados se assentassem na expectativa do combate iminente. No 5º dia, a paciência de Xerxes esgotou-se.
Ele deu a ordem para o ataque. A primeira onda de tropas persas, composta principalmente por medos e citas, foi lançada contra as posições gregas. A cena era um contraste gritante. De um lado, a imensa e colorida horda persa, avançando em grande número. Do outro, a compacta e disciplinada falange grega, uma parede de bronze e madeira, com escudos impenetráveis e lanças mortíferas. Os espartanos e seus aliados, posicionados no ponto mais estreito do desfiladeiro, transformaram a passagem em um moedor de carne. A estratégia grega era simples e brutal. Usar a formação da falange para anular a superioridade numérica persa. As lanças longas dos hoplitas, Dori, eram eficazes em manter o inimigo à distância e seus escudos redondos, aspes, formavam uma barreira quase inexpugnável. A batalha pela liberdade da Grécia havia começado, e o som dos escudos colidindo e o grito de guerra dos espartanos anunciavam que a resistência seria feroz e sangrenta. Na manhã do quinto dia desde a chegada persa, a ordem de Xerxes ecoou pelo desfiladeiro. O ataque começaria. A primeira onda de tropas, composta por medos e citas, foi lançada contra o muro improvisado e a linha grega. Para eles, parecia uma tarefa simples esmagar um punhado de rebeldes. No entanto, a realidade do combate nas Termópilas seria um choque brutal. O estreito passo, com apenas alguns metros de largura em seu ponto mais restrito, anulava completamente a esmagadora superioridade numérica persa. Era um gargalo, onde apenas alguns homens podiam lutar de cada vez. E nesse espaço limitado, a falange hoplita grega era invencível. Os espartanos e seus aliados, com suas armaduras pesadas, escudos de bronze sólidos e longas lanças, o Dori, formavam uma parede impenetrável. Eles lutavam como uma única unidade coesa, ombro a ombro, escudo contra escudo. Quando uma lança se quebrava, eles sacavam suas espadas curtas, chifos, e continuavam a lutar corpo a corpo. A disciplina férrea, forjada em anos de agogê, permitia-lhes manter a formação sob pressão intensa. Os persas, armados mais levemente com arcos e lanças curtas e acostumados a batalhas em campo aberto, onde a mobilidade e o número eram decisivos, estavam em desvantagem gritante neste terreno. Seus ataques eram repelidos um após o outro, com ondas de homens sendo lançadas contra a muralha de bronze grega, apenas para serem esmagadas. Xerxes, do seu trono, observava com crescente frustração e fúria. Ele viu suas primeiras e mais confiáveis tropas serem massacradas, incapazes de romper a linha grega. O corpo a corpo era brutal e desorganizado para os persas, enquanto para os gregos era uma dança mortal de escudos e lanças. Os historiadores relatam que Leônidas e seus homens fingiam recuar em várias ocasiões para atrair os persas para a perseguição em terreno mais aberto, apenas para virar-se abruptamente e esmagar a formação persa desordenada. Essa tática de retirada falsa demonstrava a astúcia e a disciplina espartana. O primeiro dia de batalha foi um massacre para os persas. Seus mortos se acumulavam em pilhas, formando barreiras de corpos que dificultavam ainda mais o avanço. Xerxes, incrédulo com a resistência de uma força tão pequena, desesperou-se. Ele havia subestimado não apenas a coragem dos gregos, mas a eficácia da sua tática e a brutalidade de sua falange no terreno escolhido. A esperança de uma vitória fácil se desvanecia rapidamente, substituída pela dura realidade de um inimigo que se recusava a ceder. O desfiladeiro havia se tornado de fato o desfiladeiro da morte para as forças de Xerxes. O segundo dia em Termópilas não trouxe alívio para os persas. Xerxes, furioso com as perdas e a insolência grega, lançou suas tropas de elite na batalha, os lendários imortais. Essa guarda pessoal do grande rei, conhecida por sua disciplina impecável e reputação de invencibilidade, era a aposta de Xerxes para quebrar a falange grega. No entanto, o resultado foi o mesmo sangrento espetáculo do dia anterior.
No estreito desfiladeiro, a superioridade numérica dos imortais era inútil. Eles enfrentaram a mesma muralha de escudos e lanças, uma defesa que se movia como um único bloco. Os espartanos, com seus aliados téspios e outros gregos, mantinham a linha com uma disciplina férrea. Eles rotacionavam suas unidades, garantindo que homens frescos estivessem sempre na frente, mantendo a pressão constante sobre os persas. O suor, o sangue e a poeira cobriam o campo de batalha, enquanto os gritos de guerra e de agonia enchiam o ar. Os imortais, acostumados a vitórias fáceis e a intimidar seus inimigos, foram surpreendidos pela resistência inabalável. Seus ataques se chocavam contra a falange como ondas contra um rochedo, quebrando-se e recuando com pesadas baixas. O choque psicológico para os persas deve ter sido imenso, vendo suas tropas de elite serem humilhadas por uma força tão diminuta. A cada onda de ataque, o monte de corpos persas crescia, formando uma barreira macabra no desfiladeiro. Xerxes, observando de seu trono, reagia com acessos de fúria. Diz a lenda que ele pulava de seu assento ao ver seus guerreiros mais valentes sendo rechaçados ou mortos. A frustração do grande rei era palpável. Seus generais não conseguiam conceber como uma força tão pequena poderia resistir a um exército que parecia infinito. A promessa de uma vitória fácil havia se transformado em um pesadelo de baixas e estagnação. O terceiro dia amanheceu com a mesma atmosfera de combate desesperado. As tentativas persas de romper a linha grega continuaram, mas a falange, embora exausta, mantinha sua integridade. A esperança persa estava diminuindo e a moral de suas tropas começava a ser afetada pela persistência da resistência grega. Os gregos, por outro lado, estavam exaustos, mas a cada ataque repelido, sua determinação se solidificava. Eles haviam provado a si mesmos e ao mundo que o Império Persa não era invencível. Contudo, a persistência persa, embora custosa, não era o único perigo. A vastidão do exército de Xerxes significava que eles tinham tempo e recursos para explorar todas as opções. E uma delas, um segredo obscuro e perigoso, estava prestes a ser revelada. A bravura e a glória dos primeiros dias de Termópilas estavam prestes a ser testadas por uma traição que mudaria o curso da batalha e selaria o destino dos 300 e seus aliados. A determinação grega era inabalável, mas a traição humana, muitas vezes, é mais letal que a mais poderosa das forças. Apesar da resiliência heróica dos gregos, a frustração de Xerxes em Termópilas era palpável. Seus melhores homens haviam sido lançados contra a falange espartana por 2 dias, e o desfiladeiro continuava intransponível, um matadouro para suas tropas. O grande rei estava em um impasse, com seu prestígio e o avanço de seu vasto exército ameaçados por uma força minúscula. A essa altura, a moral persa estava abalada e o custo humano daquela resistência era insustentável. Foi nesse momento de desespero persa que o destino da batalha mudou irrevogavelmente. Um homem local, um maliano chamado Efialtes, aproximou-se de Xerxes com uma oferta que selaria a condenação dos defensores gregos. Efialtes, movido por uma mistura de ganância pessoal e talvez ressentimento contra seus próprios conterrâneos gregos, revelou a existência de um caminho de montanha secreto e pouco conhecido. Essa trilha, chamada de Anopaia, ou Caminho da Cabra, permitia contornar o desfiladeiro das Termópilas, levando à retaguarda da posição grega. O Caminho da Cabra era uma passagem difícil, íngreme e estreita, geralmente usada por pastores de cabras. Começava perto do acampamento persa, serpenteava pelas encostas íngremes do Monte Calidromo e emergia alguns quilômetros a leste das defesas gregas, perto da cidade de Alponos. A importância desse caminho não passou despercebida por Xerxes.
Era a chave para romper a defesa aparentemente inexpugnável das Termópilas e cercar completamente as forças de Leônidas. Sem hesitação, Xerxes agiu. Naquela mesma noite, ele ordenou que um destacamento de seus melhores homens, incluindo parte dos imortais, sob o comando do general Hidata, iniciasse a marcha noturna pela trilha. O plano era simples e brutal. Os imortais atacariam os gregos pela retaguarda, enquanto o grosso do exército persa continuaria a pressionar pela frente, esmagando os defensores entre duas forças. A escuridão da noite e o terreno traiçoeiro tornavam a travessia difícil, mas a promessa de vitória motivava os persas. À medida que o destacamento avançava, eles se depararam com um pequeno grupo de guerreiros fossídeos que haviam sido encarregados de guardar a trilha. Embora os fossídeos, pegos de surpresa, tenham tentado resistir bravamente, eles foram rapidamente dominados pelos imortais. Os sons do breve combate, os choques de armas e os gritos de alarme ecoaram pela noite. Esse ruído, por sua vez, foi crucial. Ele alertou os gregos no desfiladeiro principal de que algo estava terrivelmente errado e que o destino de sua defesa estava prestes a ser selado por uma traição inominável. O alvoroço vindo da montanha, com os sons abafados de combate e o clamor dos guardas fossídeos, não passou despercebido pelos sentinelas gregos em Termópilas. Rapidamente, a notícia de que o caminho secreto havia sido revelado e que os persas estavam flanqueando suas posições chegou aos ouvidos de Leônidas. A verdade era inegável. A defesa no desfiladeiro, por mais heróica que tivesse sido, estava comprometida. A estratégia de usar a geografia para anular a superioridade persa havia falhado devido à traição. Diante dessa revelação, Leônidas convocou os comandantes das diversas forças gregas ali presentes para um conselho de guerra. A situação era terrível. Os persas estavam atacando pela frente com números esmagadores, e agora uma força de elite estava na retaguarda, cortando qualquer rota de fuga. A aniquilação total parecia inevitável. Em um momento de clareza e com a resignação de um homem que compreendia a gravidade do destino, Leônidas tomou uma decisão monumental. Ele ordenou que a vasta maioria das tropas aliadas, os milhares de soldados de outras cidades-estado gregas que haviam lutado bravamente ao lado dos espartanos nos últimos 2 dias, recuassem. A intenção era clara: salvar o máximo de vidas gregas possível para que pudessem lutar em outras batalhas. Leônidas sabia que a resistência em Termópilas já havia cumprido seu propósito principal de atrasar o avanço persa e mostrar que os gregos não se submeteriam sem lutar. Continuar a lutar com toda a força seria apenas um massacre em massa. No entanto, ele não fugiria. Sua honra como rei espartano e a lei de Esparta, que proibia a retirada em batalha, exigiam que ele e seus homens permanecessem. Leônidas manteve consigo os 300 hoplitas espartanos, os homens que haviam sido selecionados para aquele propósito desde o início, e também os corajosos 700 téspios, que por um ato de lealdade e bravura extraordinária se recusaram a abandonar seus aliados. Além deles, cerca de 400 tebanos permaneceram, embora alguns relatos sugiram que foram mantidos à força como reféns para garantir que Tebas não passasse para o lado persa. O sol nascia no 3º dia de batalha, e os persas, liderados pelos imortais de Hidata, começaram a descer a montanha na retaguarda dos gregos. Leônidas e seus homens estavam agora encurralados, lutando em 2 frentes. Eles não tinham ilusões. Sabiam que estavam marchando para a morte certa. Este não era um combate pela vitória, mas sim um sacrifício deliberado, um ato final de desafio que visava inspirar toda a Grécia e deixar uma marca indelével na mente de seus inimigos. Era uma demonstração brutal do que significava ser um espartano.
a lealdade inabalável à sua polis e a um ideal de liberdade, mesmo que o custo fosse a própria vida. A aurora do terceiro dia em Termópilas trouxe consigo não a esperança, mas a certeza de um destino brutal. Os persas, liderados pelo destacamento de imortais que havia contornado a montanha sob a guia de Efialtes, começaram a descer pela retaguarda do passo. Ao mesmo tempo, o gigantesco exército de Xerxes pressionava com renovada ferocidade pela frente, ciente de que a armadilha havia se fechado. Os 300 espartanos, juntamente com os bravos 700 téspios e os poucos tebanos restantes, estavam agora encurralados, lutando em duas frentes. Não havia para onde fugir. Leônidas, o rei espartano, compreendia que a batalha pela vitória estava perdida. Agora, a luta era pela honra, pela memória e pelo tempo. O objetivo era causar o máximo de dano ao inimigo e inspirar o restante da Grécia com um ato de bravura inigualável. Ele e seus homens se moveram para a parte mais larga do desfiladeiro, perto do pequeno monte onde hoje se encontra um memorial. Essa manobra permitiu que eles tentassem maximizar o número de persas que poderiam enfrentar de uma só vez, embora também os expusesse mais. O combate se tornou um inferno de aço e carne. As lanças gregas se quebravam, os escudos eram despedaçados, mas a linha se mantinha. Os espartanos, famosos por sua perícia com a espada curta, chifos, quando a lança falhava, lutavam com uma fúria desesperada. Eles atacavam os persas em ondas frenéticas, avançando, recuando e depois avançando novamente, confundindo e massacrando o inimigo em uma demonstração final de sua disciplina e brutalidade. Os persas, por sua vez, respondiam com uma chuva de flechas, dardos e lanças, atirando sobre a formação grega, que, no entanto, parecia inabalável. No calor da batalha, no auge do combate, o próprio rei Leônidas caiu. Ele foi morto por uma saraivada de flechas e dardos, tombando no solo sagrado do desfiladeiro. A notícia de sua morte acendeu uma fúria ainda maior nos espartanos. Seguiu-se uma das lutas mais ferozes da batalha, enquanto os gregos tentavam desesperadamente recuperar o corpo de seu rei. E os persas, igualmente determinados, lutavam para capturá-lo como um troféu. 4 vezes os persas foram repelidos pelos espartanos, que com o auxílio dos téspios conseguiram resgatar o corpo de Leônidas da carnificina. A luta pelo corpo do rei espartano foi o clímax simbólico daquele dia. Ela demonstrou a lealdade inabalável dos espartanos ao seu líder e a um ideal que transcendia a vida. A cada persa morto, o preço daquele sacrifício ficava mais caro para Xerxes, mesmo que a vitória fosse iminente. O sol escaldante, a poeira e o sangue cobriam o campo de batalha. E a cada minuto que passava, a defesa grega diminuía em número, mas não em ferocidade. Eles estavam cumprindo seu juramento, pagando o preço final pela liberdade de uma forma que ecoaria através dos séculos. Com a queda de Leônidas e o corpo de seu rei recuperado em meio a uma feroz disputa, os espartanos, téspios e tebanos remanescentes se retiraram para uma pequena colina dentro do próprio desfiladeiro, o que hoje é o local do Memorial dos 300. Eles estavam exaustos, feridos e em desvantagem numérica absurda, mas a ideia de recuar sequer lhes passava pela cabeça. Ali, no último reduto, eles se prepararam para o final inevitável. Os persas, agora atacando por todos os lados, pela frente e pela retaguarda, graças à traição de Efialtes, não tinham mais a contenção do terreno estreito. Eles puderam usar sua vasta superioridade numérica para cercar completamente os defensores gregos. A chuva de flechas persas era incessante, tão densa que, segundo a lenda, escureceria o sol. Embora essa afirmação possa ser um exagero poético, a intensidade do ataque de projéteis deve ter sido avassaladora para os poucos gregos expostos. Os hoplitas espartanos e téspios lutaram até o último homem, cada um caindo onde estava. Não houve rendição.
Não houve fuga. A batalha se transformou em um massacre, uma demonstração final da brutalidade da guerra e da inquebrável determinação espartana. Eles lutaram com espadas quebradas, com as mãos, com os dentes, até que não pudessem mais se manter de pé. A colina onde fizeram sua última resistência se tornou uma montanha de corpos, uma testemunha silenciosa de seu juramento final. Quando o último guerreiro caiu, um silêncio pesado desceu sobre o desfiladeiro, que antes ecoava com o clamor da batalha. O exército persa de Xerxes havia finalmente rompido a defesa, mas a um custo terrível. As perdas persas em Termópilas foram imensas. Embora Heródoto fale em 20.000 mortos persas, os números exatos são debatidos. O que é inegável é que o custo daquele pequeno grupo de gregos foi desproporcionalmente alto para o grande rei, tanto em vidas quanto em moral e tempo. A vitória persa em Termópilas foi uma vitória pírrica. Eles conquistaram o passo, mas pagaram um preço que abalou a confiança de Xerxes em seu próprio poder. O sacrifício dos 300 e seus aliados, em particular os téspios que ficaram voluntariamente para o fim, não foi em vão. Embora o caminho para a Grécia Central estivesse agora aberto, o tempo que eles ganharam foi crucial para que Atenas evacuasse sua população e se preparasse para a batalha naval iminente em Salamina. Mais importante ainda, o ato de coragem e autoimolação dos espartanos e seus aliados se tornou um grito de guerra, um símbolo de resistência que galvanizou as demais cidades-estado gregas a lutar com ainda mais ferocidade. O campo de batalha, agora coberto de corpos, seria lembrado não como um local de derrota, mas como o altar onde a liberdade grega foi forjada com sangue. A queda dos heróis de Termópilas não marcou o fim da resistência grega, mas o acender de uma chama que, em breve, incendiaria o Império Persa. A poeira assentou sobre o desfiladeiro de Termópilas e o silêncio que se seguiu à carnificina era tão pesado quanto a derrota tática sofrida pelos gregos. Xerxes havia vencido, mas a um custo altíssimo. Os poucos dias de resistência de Leônidas e seus 300 espartanos, juntamente com os bravos téspios e outros aliados, haviam custado dezenas de milhares de vidas persas e, crucialmente, um tempo precioso. Essa pausa estratégica foi fundamental para o restante da Grécia. Atenas pôde concluir a evacuação de sua população e, mais importante, posicionar sua formidável frota de triremes para o próximo confronto naval. O sacrifício de Termópilas, embora uma derrota em campo, não foi uma capitulação. Longe disso, a notícia da bravura inigualável e da determinação inquebrável dos defensores de Leônidas espalhou-se como um incêndio por toda a Hélade. Não havia mais espaço para a indecisão ou a rivalidade entre as cidades-estado. Aquele ato de autoimolação, onde homens escolheram a morte honrosa em vez da submissão, serviu como um catalisador para a unidade grega. Ele incutiu um espírito de desafio e uma ferocidade de propósito que nenhum exército persa poderia esmagar. Aquele era um exemplo palpável do que a liberdade significava para os gregos. A mensagem era clara. A Grécia não seria escravizada sem uma luta que exigiria o preço mais alto do inimigo. A coragem dos que morreram em Termópilas se tornou um grito de guerra, uma semente de vitória plantada no coração de cada grego. Eles haviam provado que o colosso persa não era invencível e que a determinação e a tática podiam causar um dano terrível, mesmo contra as maiores probabilidades. Poucos meses depois de Termópilas, essa semente floresceria. A frota grega, sob a liderança de Temístocles de Atenas, engajaria a vasta frota persa na Batalha de Salamina. Inspirados pelo sacrifício de seus irmãos em terra, os marinheiros gregos, embora em menor número, lutariam com uma ferocidade e uma astúcia que resultariam em uma vitória naval esmagadora, destruindo grande parte do poderio naval persa.
E no ano seguinte, em 469 a.C., o exército grego unificado, liderado pelos espartanos, confrontaria e esmagaria o restante das forças persas terrestres na Batalha de Plateia, selando definitivamente a derrota de Xerxes e a preservação da liberdade grega. O sangue derramado em Termópilas não foi em vão. Ele pavimentou o caminho para a salvação da Hélade. O sacrifício em Termópilas não apenas impactou o curso imediato das guerras médicas, ele cimentou um legado imortal que transcenderia séculos e continentes. Os 300 espartanos e seus corajosos aliados téspios não foram apenas guerreiros que morreram em batalha. Eles se tornaram um símbolo universal de coragem, sacrifício supremo e resistência indomável contra a tirania. Seus nomes, ou pelo menos sua história, foram gravados na pedra e na memória coletiva da humanidade. A epígrafe em seu memorial em Termópilas, atribuída ao poeta Simônides de Ceus, tornou-se icônica. Ó estrangeiro, diga aos espartanos que aqui jazemos, obedecendo às suas leis. Essa inscrição encapsula a essência do sacrifício espartano, a obediência inquestionável ao dever, à polis e ao ideal, mesmo diante da morte certa. Era uma afirmação da identidade espartana, de sua brutal e eficaz forma de vida que os preparava para tal momento. Ao longo da história, a lenda dos 300 de Esparta foi reinterpretada e celebrada em inúmeras culturas. Eles inspiraram exércitos, revolucionários e artistas. De Roma antiga a Napoleão, de discursos políticos a filmes modernos, a narrativa do pequeno grupo que se opôs ao gigante pela liberdade continua a ressoar. O ideal de resistir contra todas as probabilidades, de lutar por algo maior que a própria vida, encontra sua expressão mais pura e visceral em Termópilas. É importante notar que, embora gloriosa, a história também serve como um lembrete da brutalidade da guerra e da natureza implacável da sociedade espartana. Eles eram, sim, heróis, mas eram heróis de uma cultura forjada em sacrifício e seleção impiedosa. Sua coragem não veio de um vácuo, mas de um sistema que os preparava para tal final. Assim, os 300 de Esparta permanecem não apenas como uma fascinante nota de rodapé na história militar, mas como um conto atemporal de heroísmo. Seu sacrifício no desfiladeiro de Termópilas não foi o fim, mas o começo de uma lenda. Uma lenda que continua a nos ensinar sobre o valor da liberdade, o poder da disciplina e o impacto duradouro de uma coragem que desafia a própria morte, tornando-os imortais no panteão dos maiores guerreiros da história. A história dos 300 de Esparta nos mostra o poder inabalável da coragem, do sacrifício e de uma mente forjada para a guerra. Mas eles não foram os únicos a dominar a arte da força mental em momentos de desespero. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e compartilhe com alguém que não conhece ainda nosso canal. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima.